Hello everyone, how's it going? Eu sou o Teacher Victor Queiroz e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos ver algumas estratégias de leitura. Há na língua inglesa 4 habilidades. Elas são o listening, que é a habilidade de ouvir, o speaking, que é a habilidade de falar, o writing, que é a habilidade de escrita, e o reading, que é a habilidade de leitura. Na aula de hoje, nós abordaremos a habilidade do reading, pois o domínio dessa habilidade é essencial para conseguirmos ler textos em inglês, o que nos permitirá uma maior interação com a língua inglesa e também a adquirir mais informações e vocabulário. Ao tratarmos dessa habilidade, vou te dar várias dicas de procedimentos de leitura que você poderá aplicar para a leitura de textos em inglês e até mesmo na sua língua materna. E essas dicas vão te ajudar a ter uma leitura mais rápida e eficiente. Mas antes de aprendê-las, vamos primeiro refletir um pouco sobre o nosso processo de leitura. Se eu te perguntar como é o seu processo de leitura, você saberia responder? Bem, aposto que você nunca parou para refletir o seu processo de leitura. Mas na cultura ocidental, da qual fazemos parte, o nosso processo de leitura é descrito como linear, left-right, o que significa da esquerda para a direita, e top-down, que significa de cima para baixo. Ou seja, isso quer dizer que nós lemos em linhas retas, iniciando do lado esquerdo para o direito da superfície em que o texto está registrado, e que ao avançarmos no texto, nossos olhos percorrem da margem superior para a margem inferior do texto, ou seja, de cima para baixo. Mas afinal, qual o valor dessa informação? Simples. Perceber o seu processo de leitura lhe ajudará a ser um leitor mais eficiente, com mais agilidade, interpretação e senso crítico. Agora, voltando às dicas e estratégias de leitura, iniciaremos apresentando-lhe a prediction, que nada mais é do que o ato de predizer, inferir, ou seja, fazer suposições, tentar adivinhar os significados. A habilidade de prediction é uma habilidade base para todas as outras estratégias de leitura que vamos ver, e também que as precede. Isso porque durante as etapas de leitura, você pode começar a fazer predições, isto é, exercitar a prediction, antes mesmo da leitura linear. Ela acontece quando, por exemplo, você olha as imagens ou disposição da estrutura do texto, e já começa a inferir sobre o que se trata. Por exemplo, quando você vê em uma revista a foto de uma pessoa famosa, você já imaginará que aquele texto irá tratar daquela pessoa. É a mesma coisa quando, antes mesmo de ler uma receita culinária ou um poema, você vê a estrutura do texto escrito e já consegue saber que tipo de texto é e sobre o que se trata, somente por causa dessa organização textual. Além disso, a prediction é eficiente para o processo de leitura de um modo geral, porque ler é uma atividade que envolve constante guesses, ou seja, suposições, que são refutadas ou confirmadas a cada nova informação encontrada no texto. Mas como assim, teacher? Não estou entendendo nada desse papo de leitura. Just calm down. Vou simplificar. Quando na leitura linear, essa em linha reta da esquerda para a direita, você, por exemplo, encontra alguma palavra que não sabe o significado, é necessário que você o infira, ou seja, que você o suponha, atribua a ela um significado, nem que este seja temporário, e que depois você o confirme. Mas é importante saber que para fazer estas inferências de forma mais assertiva possível, você deverá levar em conta alguns aspectos como usar o seu background knowledge, ou seja, ativar o seu conhecimento prévio, isto é, aquilo que você já sabe a respeito do assunto abordado no texto. É também importante destacar que observar as palavras cognatas e ou já conhecidas é um fator que vai te ajudar nessa predição. Outro aspecto que deve ser observado é o contexto semântico, isso é, o conjunto de palavras que forma o contexto imediato no qual a palavra que você não conhece está inserida. Observar também o contexto linguístico, que são as pistas que vão indicar informações morfossintáticas da palavra, ou seja, que dirão se ela é um substantivo, adjetivo, verbo. Veja o exemplo. Digamos que na frase English is considered an important subject to be studied in many areas. Você não conheça o significado da palavra subject.
Para inferir o significado dessa palavra usando o contexto semântico, observaremos as palavras cognatas que são English, considered, important, studied e areas, que correspondem respectivamente a inglês, considerado, importante, estudado e áreas. Digamos que, como as palavras já conhecidas, você tem o verbo to be, que significa ser ou estar. Então, teremos a frase inglês, considerado importante, subject, que é a palavra que você quer descobrir, ser ou estar estudado, áreas. Entre inglês e considerado, há uma das formas do verbo to be, que sabemos que pode significar ser ou estar. Analisando o contexto semântico, isso é, aquele que dá sentido, podemos raciocinar que a melhor tradução de is, para que ele faça sentido com a palavra que o antecede e que o sucede, é. Assim teríamos, inglês é considerado. Ao fazermos o mesmo com a palavra in, teríamos, inglês é considerado importante. Agora, para chegarmos mais perto do significado de subject, analisaremos o contexto linguístico. Observando a frase, podemos perceber que important é um adjetivo, isso é uma palavra que está atribuindo uma característica de alguma outra. Sabendo, pois, que a função dos adjetivos é qualificar os substantivos, podemos logo inferir que a palavra subject é um substantivo. Assim, procuraríamos na frase inglês é um importante a ser estudado em várias áreas, um substantivo que fizesse sentido dentro dessa frase. Assim, poderíamos citar o substantivo assunto. Agora, tente fazer o mesmo com a frase Scarlet is a noun that is a synonym of the color red. Além do contexto semântico e linguístico, há também o contexto não linguístico, que são as informações semióticas como imagens, tabelas, gráficos, números, cores e etc., que podem te ajudar a predizer o conteúdo ou significado de um texto ou de um elemento deste texto. Por último, e é também importante analisar a estrutura textual, isto é, observar a disposição do texto escrito, a organização de parágrafos, o título, o lead, e como você já conseguiu perceber, informações dele como a tipologia textual, dentre outras. Na verdade, isso é aquilo que eu já havia falado sobre a receita culinária ou poema, por exemplo. Bem, na aula de hoje, nós refletimos sobre o nosso processo de leitura e vimos algumas dicas para aprendermos a torná-lo mais eficiente. Hope you enjoyed it! Agora, acesse a plataforma, leia o texto de aprofundamento, responda as questões do quiz, responda a pergunta do fórum e deixe um comentário na resposta de 2 amigos. Bye bye, see you!